Salmo 132, a promessa de Deus a Davi, um cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te a favor de Davi, de todas as suas provações. Nota de rodapé 1. Este salmo difere dos demais hinos de peregrinação, pela extensão do texto poético e profético, e por cuidar de temas relacionados à aliança promessa, feita entre Deus e seu servo Davi. Nesta oração, o salmista pede as misericórdias do Senhor para o filho de Davi que reina sobre o trono de Davi. Versículo 10. A liturgia pós-exílica tinha implicações messiânicas. Era também usado nos rituais de coroação dos reis davídicos. Salmo 2, Salmo 23, Salmo 72, Salmo 110, 1 Reis 11, versículo 12, versículo 13, 1 Reis 15, versículo 4, versículo 5, 2 Crônicas 6, versículo 41, versículo 42. Muitas dificuldades foram vencidas na conquista de Jerusalém como cidade do templo, 2 Samuel 5, do versículo 6 a 8. A expressão voto é usada no sentido de abnegação. Versículo 2 ao 5, Números 30, versículo 13. Como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o poderoso de Jacó, declarando, nota de rodapé 2, Jacó é um dos sinônimos de Israel, Gênesis 32, 28, 2 Samuel capítulo 6 e capítulo 7. Este versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos dessa maneira: Asher, Nishiba, Yadonai, ou Ladonai, Nadar, Lavir, Yaakov. Yadonai, Nadar, Yavir, Yaakov. Que hebraico maravilhoso. Estou até emocionado. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que meus olhos conciliem o sono, nem que minhas pálpebras repousem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Ouvimos falar que a arca poderia ser encontrada em Éfrata, mas a encontramos nos campos de Jaar, nota de rodapé 3. Este trecho do salmo refere-se à parte do salmo que o povo cantava depois da oração do líder do coro ou sacerdote. Efrata é uma região localizada ao redor de Belém, cidade onde nasceu o rei Davi e morou Abinadab, sob a guarda de quem a arca ficou durante 20 anos. 1 Samuel 7:1, Rute 4:11, Miqueias 5:2. Campina do Bosque, Campos de Jaar ou Kiriat Jearim designa um distrito do território de Judá, 2 Samuel 6, versículo 2 ao 5. Entremos na sua habitação, vinde e adoremos ao Senhor diante do estrado de seus pés. Levanta-te, ó Senhor, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca, onde resplandece a tua glória. Nota de rodapé 4. Considerando que a poesia hebraica costuma omitir palavras introdutórias, como dizendo, por exemplo, os versículos 8 e 9, podem ser compreendidos como declarações que emanam dos fiéis adoradores, Salmo 24. Depois de acompanhar seu povo pelo deserto, habitando no tabernáculo uma tenda, que se movia rotineiramente, agora o templo oferece a imagem da centralidade do trono e do descanso, 2 Samuel 7:6, 1 Crônicas 28:2. Assim como a terra prometida foi o lugar do repouso ao final de longo período de peregrinações e lutas, Números 10:33, Josué 1:13, Miqueias 2:10. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e rejubilem-se com cânticos de louvor os teus fiéis, nota de rodapé 5. Os sacerdotes do Novo Testamento, todos os crentes sinceros em Cristo, 1 Pedro 2:9, devem ser exemplos de uma vida reta, Jó 29:14,
Provérbios 31, 25, considerando que no versículo 16 a palavra hebraica original correspondente é salvação, mesma expressão usada pelo autor de Crônicas ao citar esse texto, 2 Crônicas 6, 41, e que salvação e retidão são palavras, em alguns casos decorrentes e sinônimas. Conclui-se que há uma evidente referência à justiça de Deus que produz a salvação, livramento do seu povo. Salmos 4, versículo 1 ao 3. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Nota de rodapé 6. Os versículos 8 a 10 foram incorporados à oração dedicatória do rei Salomão, filho de Davi e Batseba. 2 Samuel 12, 24, 2 Crônicas 6, 41, 42. A oração pessoal do rei teu ungido, que apela a Deus por amor de seu antepassado Davi, que era um homem temente ao Senhor. Da mesma forma, o cristão ora em o nome de Cristo, o ungido, o modelo e predecessor de cada filho de Deus. O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme, que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e as prescrições que eu lhes ensino. Também os filhos deles se assentarão no teu trono por toda a eternidade. Nota de rodapé 7. Em várias passagens bíblicas, as promessas que Deus fez a Davi recebem o nome de alianças, todas firmadas e celebradas com juramentos. Salmo 89, versículo 3, versículo 28, versículo 34, versículo 39, 2 Samuel 23, versículo 5, Isaías 55, 3, Salmo 110, 4. A aliança no Sinai era um conjunto de estatutos ou prescrições a que todos os israelenses e seus filhos deviam obedecer em todas as épocas. 1 Samuel 10, 25, 1 Reis 2, versículo 3, versículo 4. Pois o Senhor escolheu Sião com a vontade de constituí-la sua morada. Este será sempre o lugar do meu repouso. Ali residirei, porque assim eu o desejei. Abençoarei copiosamente suas provisões e de pão saciarei seus pobres. Nota de rodapé 8. A verdadeira prosperidade de uma nação é avaliada pela quantidade de seus pobres que passam a viver confortavelmente, e não por um pequeno grupo de ricos que se tornam ainda mais ricos, arrogantes e dominadores. Deus elegeu Sião, Jerusalém, como sua cidade santa e habitação na terra. Versículo 13. Os desejos de Davi se harmonizaram à vontade do Senhor. Salmo 78, versículo 68, Deuteronômio 12, do versículo 5 ao versículo 14. O povo de Deus encontrará pleno descanso quando o Senhor estiver definitivamente entronizado e reverenciado em seu trono em Israel. Deuteronômio 12, versículo 9, Josué 1, versículo 13, 1 Reis 5, 4. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e seus fiéis a celebrarão com grande júbilo. Lá eu promoverei o renascimento do vigor de Davi e farei resplandecer a luz do meu ungido. Nota de rodapé 9. A expressão literal hebraica chifre, neste versículo significa glória ou vigor. A descendência de Davi florescerá como um ramo forte que, no tempo certo, brota da velha videira. 1 Reis 11, 36. Este versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos desta forma: Shan, Atzmiash, Keren, Yedavid, Ledavid, Arakshin, Ti, Ner, Lin, Shi. Maravilhoso. Sou quase um fariseu da tribo de Benjamim, igual o Shaul lá. Enfim, que hebraico lindo. É isso aí. Lá eu promoverei o renascimento do vigor de Davi e farei resplandecer a luz do meu ungido. Cobrirei de ignomínia os seus inimigos. Cobrirei de vergonha os seus inimigos. Mas sobre ele florescerá a sua coroa. Nota de rodapé 10.
Esse versículo pode ser assim transliterado do original hebraico. Uivav albish boshet ve alav yatzitz nizro. Enfim, acho que é isso. Ao longo da história do povo de Deus, o Senhor permanece fiel à aliança que firmou com Davi. Versículo 13 ao 18. A expressão literal hebraica florescerá evoca de modo sutil a imagem de brotos crescendo, transformando-se em ramos fortes que sustentam muitos frutos. Amém. Give thanks. Fé e tulipas para todos e uma ótima noite.